galerinha! Olha nós aqui de novo para mais uma aula de história, né? Que maravilha! Não é possível que vocês ainda estejam com problema com a matéria história, porque não existe disciplina mais top, né? A gente fica sabendo do como era o mundo antes de nós, né? Como viviam as pessoas, do que elas alimentavam, do que elas lutavam. É muito massa. E hoje, melhor ainda, nossa aula é super especial, porque nós vamos estudar o processo de independência do Brasil, finalmente, né? Processo da nossa independência, do nosso país. Já pensou que maravilha, né? Lembra lá quando vocês estudaram as grandes navegações, né? Brasil colônia, toda aquela exploração, né? E finalmente chegou agora a vez de a gente saber como foi que nós nos tornamos independentes. Mas aí eu pergunto de novo a vocês, né? O que é independência? Será que nós realmente, né, o povo brasileiro, ele está independente das outras nações? Ou será que a gente está preso ainda a alguma coisa? Né? Isso aí é algo para vocês pensarem, pesquisarem, questionarem, tá certo? Vamos lá? A independência do Brasil, ela foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822, né? Então, 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Vê que coisa legal, né? A gente deixou de ser uma colônia e passou a ser uma nação independente, certo? Nós podemos destacar as seguintes contestações do sistema colonial. E a gente percebe aqui que a maioria dessas contestações, elas não só abarcavam o Brasil, não, né? A gente percebe aqui que ela passeou por outras independências que vocês estudaram, né? A exploração, certo? Toda colônia era vítima de exploração. Né? Eu já falei para vocês, colônia de povoamento e colônia de exploração. Altos impostos, né? Os colonos sempre pagavam imposto para que a metrópole pudesse viver folgadamente. Né? As ideias iluministas que estão sempre pairando nos nossos assuntos, principalmente quando se diz respeito às independências, né? As ideias iluministas, né? que pregavam o fim da monarquia e tantas outras coisas mais. O fortalecimento da elite colonial, certo? E o pacto colonial. A crise do sistema colonial, ela vai se dar justamente aqui nisso que eu falei para vocês, tá certo? Então, durante a época colonial, diversos conflitos opuseram-se à população da colônia, ao governo português, certo? A gente pode até dizer que o processo de independência do Brasil, ele se iniciou lá atrás, quando o Brasil passou a ser Reino Unido de Portugal. Então, o Brasil passou a ter uma certa independência, é daí que começa, né, assim, a brotar o sonho de liberdade. Conflitos que pretendiam mudar aspectos da dominação colonial portuguesa. Vocês devem ter estudado algumas dessas, assim, revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a Revolta da Vila Rica. Alguns processos da independência nós vamos estudar ao longo das aulas, tá certo? Nós vamos estudar aqui a vinda da família real portuguesa, que foi, assim, fundamental também para que o Brasil se libertasse. Nós iremos estudar a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, tá certo? Que foram movimentos mesmo assim, querendo se livrar de Portugal, tá bom? Tem também que a gente vai ver a Revolta Pernambucana, que é incrível. Então, esses processos a gente vai vendo ao longo das nossas aulas, tá certo? Essa aula hoje é uma aula introdutória. E sempre eu vou dizer para vocês, não fiquem presos só a esse momento, tá certo? Esse aqui é uma aula resumo, uma aula de apresentação do assunto, para que vocês possam em casa, né, escolher um cantinho, sentar e se debruçar no estudo, porque cada vez mais, sempre, o estudo é necessário, certo? Bom, continuamos, né? Então, olha, nos anos de 1808, tá, a 1821, a nossa independência vai se dar em 1822. O Brasil passou por uma fase denominada de período joanino. Foi quando
esse período joanino a gente também vai estudar dentro desse processo, certo? Que se deu com a chegada da família real portuguesa. A gente vai ter uma aula falando sobre essa chegada, o que foi que mudou aqui, o que foi que Dom João implementou, tá certo? Transformações modernas, né? Durante esse período, o Brasil deixou de ser colônia e se elevou ao nível de Reino Unido. Lembra que eu falei para vocês? Isso resultou na Revolução Liberal do Porto. Isso é uma revolução que estava ocorrendo lá em Portugal. E aí eu digo para vocês que a independência do Brasil ela tem uma característica que é só dela, tá certo? Vocês estudaram algumas independências aí e vocês perceberam que essas independências, né, essas lutas de independência, ela ocorria na colônia, né? E com o Brasil não, já se dá diferente. Você vê que a Revolução Liberal do Porto, ela é um chamado já, um ponto de partida para a independência do Brasil, né? Os portugueses queriam que a coroa portuguesa voltasse para Portugal para governar. Ficava chamando Dom João, volte, nós estamos precisando de você aqui, você tem que voltar, deixa aí o Brasil aí, etc e tal, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, com essa Revolução Liberal do Porto, Dom João VI teve que retornar para Portugal. Ele foi, né, intimado a voltar. E deixou o príncipe Dom Pedro como regente do Brasil. A independência acontece, porém a corte portuguesa ainda exigia que as medidas feitas no Brasil fossem anuladas e que o príncipe voltasse para Portugal. Mas isso não ia ocorrer mesmo, né? Anular tudo aquilo que se conquistou e colocar o Brasil de novo totalmente colônia seria impossível, né? Dom Pedro declarou que iria continuar no Brasil. Esse dia foi chamado Dia do Fico, como a gente vai ver aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tá vendo? Daqui a pouco. O Dia do Fico ocorreu em 9 de janeiro de 1822, tá certo? Então, Portugal mandando que ele voltasse, né? E Dom João querendo que ele ficasse, porque já se percebia aí, né, grupos antagônicos, e Dom João disse que era melhor que ficasse, porque se ocorresse alguma coisa, era melhor que o Brasil estivesse na mão dele, de Pedro, né? E ele era príncipe regente do Brasil. Ele não acatou as ordens das cortes portuguesas para que deixasse imediatamente o Brasil, retornando para Portugal. As cortes de Portugal estavam preocupadas com os movimentos que ocorriam no Brasil, que a gente vai estudar, que eu citei agora para vocês, Inconfidência, Conjuração, Revolução Pernambucana, certo? Viam no retorno de Dom Pedro uma maneira de recolonizar o Brasil, enfraquecendo as ideias de independência. Mas a gente está vendo aqui que Dom Pedro não volta, ele fica aqui, tá certo? Os liberais do Partido Brasileiro, né? Essa palavrinha liberal, você lembra? Toda vez que essa palavrinha ela surge, você sabe que está ligada ao quê, né? À burguesia. Recolheram cerca de 8.000 assinaturas exigindo a permanência de Dom Pedro no Brasil. Diante desse contexto, Dom Pedro declarou, né, aquela frase que já é bem famosa, que há um pouquinho também assim, né, de ei, estou aqui, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, essa data, 9 de janeiro de 1822, passou a ser reconhecida como o Dia do Fico. Né? O dia que Dom Pedro realmente declarou que iria ficar aqui no Brasil e estaria aqui para o que desse e viesse, certo? Nossa, então esse foi um resumo muito assim, né? Bem resumido mesmo, tá certo? Eu coloquei agora para vocês um desafio, né? Que é um desafio muito assim cruel. Tenho certeza que vocês vão assim suar, né? Para responder. Então, qual foi a importância da independência do Brasil? Né? O que essa independência trouxe para o Brasil? Você vai fazer uma ponte no momento que essa independência vai ocorrer, tá certo? Até os dias de hoje, tá certo? Com tudo que você já tem de conhecimento sobre a história do Brasil, sobre aquela questão da dívida externa, sobre a questão de sem terra, sobre a questão de opressões, o que será? Tá certo? Então, essa aula, ela foi uma ponte para a gente estudar os processos que terminaram com o 7 de setembro de 1822, tá certo? A gente vai começar a ver na próxima aula, tá certo, galera? Um abraço e até a próxima aula.